Bom dia, meus amores. Estamos aqui para promover mais um encontro de direito administrativo com a turma de quarta-feira aí do período matutino. Para essa turma em especial, que é a turma de Direito Administrativo 2, ou Direito Administrativo Administração Pública, eu tenho algumas notícias para dar para vocês. Hoje, nós encerramos o nosso último conteúdo, ou seja, nós cumprimos a ementa do cronograma do plano de ensino da faculdade aí, com uma semana de antecedência, porque pelo calendário anterior, semana que vem seria basicamente a nossa última semana de aulas, né, concretas, porque aí já iniciaria aí o calendário das avaliações, aí seriam as avaliações daquelas disciplinas virtuais, e depois iniciaria as avaliações do segundo bimestre das disciplinas presenciais. Então, assim, conforme eu tinha montado o meu cronograma, aí para o início das nossas aulas, hoje é o nosso último conteúdo, tá? Então, o que eu proponho a vocês? É que vocês enviem para mim algum tema que vocês gostariam de assistir, de direito administrativo, qualquer tema que seja. Nós temos aí serviço público, contratos administrativos, nós temos intervenção do Estado na propriedade privada, nós temos, os alunos falaram muito sobre responsabilidade civil do Estado, então, caso vocês queiram debater esse assunto novamente, aí semana que vem eu trago um assunto novo para vocês, ou um assunto novo que vocês não viram esse semestre, ou então reprisar algum tema lá do início do semestre, tá? Então, isso aí vai ficar bem a critério de vocês enviarem para mim lá no grupo ou no privado qual tema que vocês gostariam de verificar. Para os alunos que chegaram agora e eventualmente perderam uma ou outra atividade, principalmente a parcial, eu vou recolher, vou lançar as notas desse segundo bimestre e depois nós veremos como vão ficar esses alunos. Talvez eu faça uma outra atividade, algum outro aspecto, vou pensar em alguma coisa e eu comunico, ok? Mas eu não tenho como, eu ainda não descobri nem se é possível reabrir a atividade no portal. Eu não sei se isso é possível, tá? Não tentei. Essa semana que eu vou estar verificando essas questões. E então, o que eu peço é que quem eventualmente perdeu alguma atividade parcial, seja do primeiro ou do segundo bimestre, eu vou pensar em algo, talvez abrir uma atividade extra no portal, especificamente para essas pessoas. Vou pensar em algo, tudo bem? Mas fiquem calmos. Então, hoje, qual seria o nosso tema? Qual é o nosso tema da nossa aula? Lembrando que essa aula está sendo gravada e eu vou disponibilizar essa aula lá no encontro 1 em aula, juntamente com a atividade que vai estar já lá nas quatro últimos encontros. Hoje, o nosso tema é transparência. Transparência na administração pública. Então, assim, para eu poder falar desse tema, transparência na administração pública, é interessante você ter em mãos a lei da transparência. A lei da transparência é a lei 12.527, salvo engano, ela é de 2011, tá? E estou confirmando aqui agora, isso mesmo. 12.527 de 2011. Isso aí é uma lei federal que trata sobre a transparência. Vou comentar alguns aspectos, não vou abordar item por item. Essa aula eu quero que ela tenha mais um efeito prático da aula, orientativo, do que necessariamente teórico, tá bom? Porque a teoria, a lei, ela é bem didática, ela explica muito bem. Mas olha só, antes de eu falar dessa lei da transparência, 2.527 de 2011, eu quero falar da Constituição Federal. A nossa Constituição Federal de 1988, além, assim, dela permitir e frisar bastante o controle social, por exemplo, o direito de petição que todo cidadão tem perante a administração pública, isso é uma forma de transparência, né?
A Lei 8666, que é a lei federal, ela já permite que o cidadão, por exemplo, possa impugnar o edital de licitação, ainda que ele não vá participar. Publicou um edital de licitação, o cidadão ele pode impugnar. E a nossa Lei 866 é de 1993, tá? Então, nós temos vários mecanismos, várias ferramentas de transparência na administração pública, várias, que decorrem de onde? Da Constituição Federal. A Constituição Federal, no artigo 37, ela traz os princípios principais da administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Eu quero abordar especificamente publicidade, mas caso você queira estudar um pouco sobre todos esses princípios, eu tenho lá no canal Antonieta Araújo, no YouTube, uma aula sobre princípios administrativos em que eu comento, ainda que brevemente, todos esses princípios, tá? Mas, assim, voltando para o nosso princípio da publicidade. O que vem a ser o princípio da publicidade? Gente, o princípio da publicidade, ao longo dos anos aí, e de forma muito prática, a gente começou a se observar, os estudiosos, que o gestor, o administrador público, a autoridade, ele parece que ele tinha um entendimento muito restrito de publicidade. Ele entendia publicidade como sinônimo de publicação. Ou seja, eu publico e pronto, né? Se a lei diz que eu tenho a obrigatoriedade de publicar o extrato do contrato até o 5º dia útil do mês subsequente, a data da sua elaboração, eu cumpri o princípio da publicidade. Então, esse era o aspecto que tinha de entendimento acerca do princípio da publicidade. Mas nós temos que ter o seguinte entendimento: publicidade, ele tem 2 caminhos, o princípio da publicidade. Ele tem o primeiro caminho, que é esse de publicação, é uma das vertentes do princípio da publicidade. Ou seja, eu dou publicidade a partir do momento que eu publico. Se eu publico as leis, eu estou dando publicidade. Se eu publico o extrato do contrato, eu estou dando publicidade. E assim por diante. Mas durante muitos anos, os gestores entendiam que eles só teriam que dar publicidade àquilo que era um imperativo legal, em nome do princípio da legalidade, né? Eu faço o que a lei determina, o que a lei autoriza. Se a lei determina que eu tenho que publicar um extrato do contrato, que eu tenho que publicar que eu tenho que publicar aí as leis, eu publico. Se a lei determina que eu tenho que publicar em plena época informatizada, o convite, a carta convite, dar essa publicidade, fixando no mural o resultado, eu vou fixar no mural. Gente, assim, permaneceu por muito tempo. Então, e assim foi. Mas o princípio da publicidade é muito mais do que isso. O princípio da publicidade, ele tem uma outra vertente, que é dar transparência dos seus atos. E dar transparência dos seus atos, e aí eu puxo para o princípio da transparência, gente, é muito mais do que publicar. Então, assim, quando eu publico algo, a ideia não é só, da transparência, não é só mostrar que eu estou fazendo. A ideia é dar acesso à informação. E dar acesso à informação é muito mais do que publicar. Eu posso publicar algo, um exemplo, eu posso publicar o balanço financeiro e patrimonial de um órgão público na internet. Publiquei, eu dei publicidade, mas eu não dei acesso à informação, porque, por vezes, a linguagem, a forma como está estruturado aquele demonstrativo, só mesmo alguém que é da mesma área, por exemplo, a área de contabilidade, para entender. As outras pessoas não vão compreender a linguagem que está ali, o demonstrativo, a forma ali como se apresenta. Então, isso não é dar acesso à informação, porque o cidadão, o leigo, que não é da área, ele não vai compreender exatamente nada.
Então, dar acesso à informação é um passo para possibilitar que o cidadão, qualquer pessoa, desde o cidadão que não tem um vínculo direto com a administração pública, está somente com uma condição de administrado, ao servidor público, ou qualquer pessoa possa exercer o controle externo da função administrativa, tá? Do Estado. Então, esse é o sentido do princípio publicidade que nós temos na Constituição Federal, que fica subentendido de forma implícita, está espalhado pelo texto constitucional que assim deve ser, quando o cidadão tem direito à petição, quando o cidadão tem direito de obter informações junto aos órgãos públicos. Se eu entendo que eu tenho o dever de prestar contas pelo artigo 70 ali da Constituição Federal, parágrafo único, se eu tenho o dever de prestar contas, se eu trabalho com o erário, se eu tenho sobre minha posse dinheiro público, sobre minha responsabilidade ou um bem público, eu tenho o dever de prestar contas. Se eu conjugar tudo isso e partir de uma interpretação conjunta de tudo isso, logo eu tenho que prestar contas, logo eu tenho que dar transparência, logo eu tenho que dar acesso à informação, porque o povo é o titular do poder político e pertence, e toda a administração pública está ali para prestar um serviço de interesse coletivo e em proveito do bem comum, ok? Só que, infelizmente, no Brasil parece que as coisas não funcionavam bem assim. Era difícil ter essa compreensão, dada a restrição de interpretação que se tem da nossa legislação. Hoje está mudando um pouco, que é muito literal, é um positivismo muito literal. Agora, passado aí de 1988 até 2011, olha quantos anos, não vou nem pensar para calcular que eu sou ruim disso, né? Ia perder aqui alguns segundos para fazer essa conta, mas se passaram muitos anos aí, tá? Foi preciso vir uma lei, que é a 12.527 de 2011, para dizer assim, gestor público, primeiro, o princípio da publicidade é muito mais do que publicar. Segundo, existe controle externo. Então, o cidadão, ele pode exercer o controle externo. É um direito e um dever, até que eu entendo que ele tenha, tá? E somado a isso, eu preciso te alertar, gestor público, mais ou menos assim, a Lei 12.527, que hoje existe internet, que hoje existem outras ferramentas de publicidade que você tem que explorar, né? Ou seja, se publicidade é dar transparência, é dar acesso à informação, você tem que se munir de todas as ferramentas possíveis para dar acesso à informação. E foi preciso uma lei para explicar isso, que é a Lei 12.527. A Lei 12.527, ela regulamenta o acesso à informação de uma forma geral, ou seja, na esfera da União, dos estados, do município e do Distrito Federal. Ela dá uma noção geral. Porém, dado o artigo 18 da Constituição Federal, que prevê a autonomia administrativa organizacional de todos os entes também, eles podem regulamentar o acesso à informação, tudo bem? Então, é possível fazer isso também. E assim, pelo menos aqui no estado do Mato Grosso, foi feito, tá? Os municípios e o estado, eles possuem a sua própria regulamentação. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Lei 12.527, ela trouxe 3 institutos novos para a administração pública em termos de transparência. Novos em termos de regulamentação legal, mas já eram bem conhecidos, mas pouco implantados, porque muitos entes, como não havia uma lei criando e regulamentando, assim não fazia, porque entendia que não era uma obrigatoriedade. Muitos desconhecem que princípio é norma também, né? E não cumpria. Então, a Lei 12.527, ela trouxe a transparência ativa e a transparência passiva. E hoje eu vou explicar o que é essa transparência ativa e o que é essa transparência passiva,
tá? Eu quero começar pela transparência ativa. Transparência ativa é o seguinte, é quando o órgão, ele tem que partir dele o ato da transparência, ou seja, ele deve promover a transparência, independente se ele for provocado ou não. Ele deve promover a transparência, a divulgação dos seus atos, ainda que ele não seja provocado. Isso é transparência ativa. Transparência passiva são aqueles casos que, embora não exista a obrigatoriedade legal de se fazer a divulgação, né, daquele ato, daquele documento, ele fica aguardando, mas o cidadão, ele pode provocar o Estado. Gente, quando eu digo Estado, mais uma vez reforçando, estou utilizando de forma genérica para mencionar tanto a União, tá? Os Estados membros, os municípios e o Distrito Federal. Quando eu uso a expressão Estado, vale para todos. Então, a transparência passiva, o Estado, o órgão, ele fica aguardando. Ele pode ser provocado pelo cidadão, e o cidadão, ele vai fazer o requerimento dele, a solicitação dele, o Estado tem que desenvolver o mecanismo de recepcionar essa solicitação e promover a resposta ou a disponibilização do documento. Isso é transparência passiva. E para todos eles existe um canal, que é o que eu vou conversar hoje com vocês. Gente, lembrando o seguinte, a regra é publicidade. A regra é que os atos não são sigilosos, os documentos não são sigilosos. Existem exceções? Sim, existem exceções. Uma das exceções, que são várias, mas a lei ela trata, uma das exceções é quando a justificativa está no aspecto da segurança nacional. Hoje, por exemplo, nós temos aí uma discussão hoje, né, sobre, hoje em nível federal, num processo investigativo que nós temos aí perante o STF, se divulga uma reunião de ministros cujo áudio ele atende totalmente ao princípio da publicidade e da transparência ou não. Então, hoje o que se está discutindo ali é que tem questões de segurança nacional que não deveriam ser divulgados. Isso é bem princípio da transparência e da publicidade, tá ok? Então, se entender que ali tem discussões que envolvam a segurança nacional, muito provavelmente esses trechos, eles não serão divulgados. Por quê? Porque a lei da transparência, o princípio da transparência, ele não é absoluto, ele comporta exceções. Um outro aspecto também é, no caso, por exemplo, que o princípio da publicidade choca com o princípio da privacidade, da intimidade, da vida privada. Professora, como isso é possível? Imagina eu, servidora pública, eu, Antonieta, eu tenho lá os meus vencimentos, mas quem me paga é o Estado. Então, eu sempre digo que junto com o bônus vem o ônus. Então, o que eu recebo, os meus proventos, segue o princípio da transparência. Então, precisa ser divulgado. Só que aí choca com o princípio da privacidade. Na época que surgiu a lei, dentro de algumas assessorias que eu prestava em outros estados, aí, consultoria, eu lembro bem ali no estado de Rondônia, um determinado município, uma pessoa ali numa prefeitura, um município muito pequenininho, os servidores estavam preocupados, isso, eu estou lá em 2012, tá? 2012 não, 2013, dizendo assim, poxa, mas as pessoas vão saber dos meus empréstimos, as pessoas vão saber dos meus financiamentos, das pensões alimentícias, que a gente até é algo curioso, teve até um rapaz que chegou e falou assim, escuta, tem um problema, o salário vai lá para o portal, os vencimentos, eu falei, vai sim, princípio da transferência, mas é que eu pago uma pensão alimentícia que a minha esposa sequer sonha que eu tenho um filho fora do casamento. Gente, olha a situação. Errado por errado é da vida privada desse servidor. Enfim, não interessa ao Estado que ele está com esse problema pessoal dele. E isso entrou em choque, teve até manifestação do STF, tá? A respeito disso.
Então, uma das exceções ao princípio da transparência é o seguinte: divulga-se os vencimentos, a remuneração bruta e líquida, né? E também divulga-se os descontos obrigatórios. Quais são os descontos obrigatórios? INSS, imposto de renda, esses devem ser informados e discriminados. Quando entrar na seara da intimidade da vida privada do indivíduo, empréstimos, os financiamentos, pensão alimentícia, os descontos particulares, lança-se assim, foi a recomendação que eu passei. Outros descontos de ordem privada. E lança o total que foi descontado sem discriminar, como se ocorre, né, nos contra-cheques, nos olerites, convênios, essas coisas. Lança-se outros descontos privados, e isso aí não será divulgado, tá? Então, essa ideia de que isso é interna corporis, trata-se de atos interna corporis, ou seja, de interesse interno, acabou, isso não existe. A regra é que tudo é público e não existe essa questão de sigilo. O sigilo, as exceções são tratadas na lei. Nós temos, e depende das leis também, nós temos várias leis, mas a lei da transparência, ela trata das questões que requer sigilo, mas a regra é transparência. Outro aspecto também, antes de eu falar das ferramentas, que é interessante você saber, que quando você vai solicitar algo, qualquer informação perante o Estado, você tem que se identificar, você tem que deixar um telefone, o seu endereço, tá? Isso é preciso você deixar, você precisa se identificar. E até mesmo estabelecer um canal de comunicação, um telefone, um e-mail, porque muitas informações, principalmente agora em tempos de pandemia, não está suspensa a transparência, viu, amores? Não tem restrições quanto a isso, não. Continua tudo da mesma forma. Você tem direito. Hoje estão se discutindo muito aí essa questão da contratação aqui do nosso município, da Prefeitura de Rondonópolis. Você, como cidadão, você tem acesso à informação. Você pode requerer, sim, cópia lá dos contratos, do processo licitatório. Tudo isso é transparente. Aliás, deve estar disponibilizado no portal da transparência também. Você tem direito e não tem exceções ao princípio da transparência em tempos de pandemia. STF até já sinalizou isso, mas você precisa se identificar na hora de solicitar essas informações. Agora, o que você não está obrigado a fazer, e isso é bem claro na Lei 2.527, é que você não precisa justificar o porquê de você estar solicitando esses documentos. É a famosa pergunta. O Estado não pode olhar para você e dizer assim, para que você quer esses documentos? O que você vai fazer com isso? Você não está obrigado a justificar, você só solicita e pronto. Então, não pode ter essa condição de você ter que preencher um campo, tá? Informando para que você necessita. Você não é você que tem que atender o princípio da motivação, é o Estado. Se o Estado te negar, sim, ele precisa motivar e justificar para você, tá? O porquê que ele está te negando, e a única justificativa é o amparo legal das exceções ao princípio da transparência. Fora isso, de forma alguma. Gente, qual é o remédio constitucional diante de uma negativa de acesso à informação? Normalmente é o mandado de segurança, é o que você vai utilizar, tá? Se você não está tendo acesso à informação, mandado de segurança. Por que eu digo normalmente? Porque nós não podemos esquecer de um outro instituto que está aí, pouco falado, pouco utilizado, que é o habeas datas, né? O habeas datas também tem relação com acesso à informação. Mas qual é a diferença do habeas datas para o mandado de segurança? O habeas data é uma ação personalíssima. Eu só vou fazer uso do habeas datas quando a informação que eu estou buscando é referente à minha pessoa. É a minha pessoa. Exemplo. Eu estou sabendo que publicaram lá no portal da transparência
a lista de pessoas que vão ser beneficiadas com as casas, né, do município. Vamos imaginar que eu sou uma inscrita. Não vi meu nome lá. E fui buscar informação, me falaram que meu nome não está na lista, mas que eu ainda estou na fila. Aí eu falo assim, mas eu quero saber em que número da fila eu estou, se existe uma fila, existe uma numeração, em que momento da fila eu quero entender isso daí. Ou então, vamos imaginar que meu nome não está na lista, cheguei lá, falou assim, olha, você tem que ficar com o seu telefone atualizado. Aí eu quero ter acesso aos meus dados, porque eu quero saber se meu telefone ainda é o mesmo. Eu mudei de endereço, quero atualizar o endereço, que eu moro de aluguel, vai que chega uma correspondência para mim, eu não tenho casa própria, ou eu quero alterar meu número de telefone, e eu não estou conseguindo. E aí eu faço um pedido, e já aconteceu bastante isso. Você chega lá e fala assim, olha, considerando que vocês podem me comunicar por via postal ou por telefone, e agora tem um e-mail, e eu tenho um e-mail, eu queria alterar os meus dados. Então, eu quero ter acesso. E você acessa a informação também. E aí eu recebo, olha, infelizmente, nós não temos essa ferramenta, eu não tenho como fornecer isso para você. E aí eu obtenho uma negativa, tá? No habeas datas, você tem que mover um processo administrativo primeiro, ter a recusa ou a omissão na resposta para você ingressar com habeas datas. E aí eu ingresso com habeas datas para ter acesso à informação, no intuito de conhecer os meus dados ou retificar os meus dados. Então, são os dois remédios que nós temos aí disponíveis. Eu sempre digo que o habeas datas, ele é mais ou menos assim, eu quero saber o que o Estado sabe sobre mim. Agora, quando eu quero conhecer informações que envolvem terceiros, ou seja, tem informações de terceiros aí, e é um direito líquido e certo meu, o princípio da transparência, aí eu faço uso do remédio e impetro um mandado de segurança, beleza? Beleza, então eu trouxe aqui alguns aspectos gerais sobre o princípio da transparência, tudo bem? Tudo bem. Agora, quais são os mecanismos? Gente, nós temos 3 mecanismos que promovem o acesso à informação dentro desse princípio da transparência e da publicidade. Nós temos Portal da Transparência, nós temos Serviço de Informação ao Cidadão e nós temos a ouvidoria, tá? Muito provavelmente você já ouviu essas expressões, só que antes de 2011, ela não tinha uma formatação. Hoje nós temos uma formatação que é regra para todo o nosso país. Então, por exemplo, todo órgão público, ele precisa ter um endereço na internet, um endereço eletrônico, uma página, e quando você adentra essa página, e eu vou começar pela transparência ativa, que é quando o Estado ele tem o dever de promover a transparência, independente se ele for provocado ou não. Então, onde que ele divulga seus atos para o princípio da transparência ativa? No portal da transparência. Então, todo órgão, todo ente, ele precisa ter o portal da transparência. Então, no nosso estado de Mato Grosso, vocês vão encontrar lá o endereço eletrônico do estado de Mato Grosso, portal da transparência. Nas secretarias estaduais de educação, de saúde, se tem um endereço eletrônico, vai ter lá portal da transparência também para divulgação dos seus atos. Assembleia Legislativa, portal da transparência. Município de Rondonópolis, portal da transparência. Câmara Municipal de Rondonópolis, portal da transparência. Então, quando você se deparar com o portal da transparência, é a transparência ativa daquele órgão, daquele ente, tá? Ou seja, ele vai disponibilizar ali diversas informações. E como eu disse para vocês, que transparência é dar acesso à informação, a Lei 12.527, ela já diz que a transparência ativa, ela tem que ser didática, ela tem que ter uma metodologia que permite efetivamente o acesso à informação. Então, tem que ser algo objetivo,
claro, direto, sem maiores dificuldades. E lúdico também, se for necessário, tá? Então, o portal da transparência, ele tem que desenvolver ferramentas que facilitam o conhecimento por qualquer pessoa que desejar saber o que anda ocorrendo naquela administração pública, tá? Hoje eu trouxe aqui, só para a título de demonstração, o endereço eletrônico, tanto da Câmara Municipal da nossa cidade, quanto da Prefeitura, só para a gente poder visualizar onde está o portal da transparência. Já vou mostrar para vocês. E o que deve conter nesse portal da transparência? A Lei 12.527, ela traz um rol de itens que deve conter, no mínimo. Então, significa que se o ente entender que deva disponibilizar mais, ele pode sim disponibilizar. Outras leis também trazem a obrigatoriedade de inserir informações no portal da transparência, não é só 12.527. Um clássico exemplo é a lei da contratação de agência de publicidade, que me fugiu o número aqui também, tá? A lei que trata da contratação de agência de publicidade, ela informa que no portal da transparência deve ter um ícone próprio da agência, né? Isso significa que os trabalhos desenvolvidos pela agência, eu não posso colocar e misturar ali com as outras despesas, não. Eu tenho que desenvolver um ícone próprio para a agência de publicidade, ou seja, quando eu abrir o portal vai estar lá, agência. Quando eu clicar lá dentro da agência, eu tenho que encontrar todos os serviços contratados via agência de publicidade, tá ok? Com a divulgação do que foi contratado, a razão social, CNPJ, o tipo de serviço e o valor pago, tá? Então, nós temos vários aspectos aí do princípio da transparência ativa, portal da transparência. E pede que, além dessas informações serem de fácil acesso, ela tem que ser de fácil localização. Significa que o portal da transparência do endereço eletrônico tem que estar em destaque. E hoje eu vou mostrar para vocês, de uma forma prática, onde está aqui no nosso município o portal da transparência do Poder Legislativo e do Poder Executivo. Vamos lá? Deixa eu colocar aqui para vocês, para a gente poder, deixa eu ver aqui, dar uma olhada. Aqui, vamos lá. Portal da, esse é o portal da transparência da prefeitura. Deixa eu voltar para vocês localizarem aqui. Olha só, esse aqui é o endereço virtual da nossa prefeitura. Então, segundo a lei, o portal da transparência tem que estar visível. Olha onde ele está aqui, ó, portal da transparência. Está escrito só transparência, beleza? Então, o cidadão, ele clica aqui. E a lei diz que tem, além de estar fácil acesso, tem que ser bem didático. Olha como Covid, contratações emergenciais. Será que aqui tem algum aspecto? Tem. Olha aqui, foi feito um ícone específico para as contratações emergenciais com base no Covid. Ainda não tem nada aqui disponibilizado, né? Espero que tão logo já tenha. Gente, uma das questões da transparência, do acesso à informação, é que tudo deve ser disponibilizado de forma imediata. Produzir o ato já está pronto, ele deve ser disponibilizado. A iniciativa aqui é interessante, tá? Mas ela deve conter aqui, viu? Todas as informações. Voltando aqui, olha só o que nós temos aqui. Bens e frotas, contratos, contas públicas, legislação, as despesas. Se eu quiser obter informações de servidores, receitas, atas de registro de preço, que são licitações, processo administrativo, licitações, tudo aqui, ó. Se eu clicar em contratos, eu vou encontrar aqui contratos, alterações, contratos até 2018. Então, se eu clicar aqui em contratos, eu vou ter aqui tem um filtro, tá? Bem aqui tem um filtro que você seleciona, que só tá 5 por página, mas estão todos aqui. Aqui eu tenho o nome. Se eu clicar aqui, vamos ver, locação de bens de terceiros. Então, se eu clicar aqui nessa lupinha,
e quiser dar uma olhada no detalhe, eu tenho aqui, olha, responsável, tipo, aqui tem para fazer um download, vamos ver o que é isso, tá? Vamos ver se é o contrato. Deixa eu dar uma olhada, vamos lá. Isso aqui eu tenho, não sei se está aparecendo aí para vocês, mas eu tenho o contrato que foi celebrado, tá? Então, essa é a ideia. Aqui você vai ter o contrato que foi celebrado. Esse é o portal da transparência da prefeitura. Vamos ver, olha só, e atende, a princípio, a legislação, né? Está no local disponível e de uma forma bem didática. Câmara Municipal de Rondonópolis, também aqui é um endereço, olha aqui, Portal da Transparência. Se eu clicar, eu vou encontrar aqui, também de uma forma bem didática, despesas, receitas, verba indenizatórias, diárias, contratos, frotas, relatórios de gestão fiscal. Olha aqui, lembra do que eu falei? Agência de publicidade? Aqui, ó, agência de publicidade está aqui. Então, aqui deve conter todas as despesas. Nós temos aqui 2019, olha só, nós temos aqui da agência de publicidade, tá? Todos aqui. Faturamento, descrição, valor. Aqui, vamos ver que tipo de arquivo que é. Deixa eu ver. Não sei se aparece para vocês. Isso que a gente está olhando é portal da transparência. Bem, não consegui visualizar. Pera, acho que agora foi. Não sei se está aparecendo para vocês aí, mas em tese, aqui tem a digitalização da nota fiscal, tá? Então, esse é o portal da transparência da Câmara Municipal de Rondonópolis. Ouvidoria, recursos humanos, que provavelmente aqui deva ter a folha de pagamento dos servidores, tá? Todos eles, ó, folha de pagamentos, concurso, cargos, lotacionograma, relação nominal, servidores cedidos, servidores em sessão. Então, isso aqui é um exemplo de um portal da transparência que vem para atender a transparência ativa, ou seja, disponibilizar informações ainda que a administração pública não tenha sido provocada, ok? Mas vamos supor que você está ali fazendo o seu papel de cidadão, como um bom fiscalizador que você é das contas públicas. E vamos imaginar que você acessa ali um contrato, você tem uma cópia desse contrato, mas você quer ter acesso ao processo inteiro. Muitos entes já disponibilizam todo o processo digitalizado. Gente, inclusive, no nosso município aqui, tem uma lei recentemente aprovada que as licitações, elas devam ser gravadas, se não for revogada, essa lei ainda está em vigência e deve ser implementada. As licitações, em nome do princípio da transparência, elas têm que ser transmitidas, as sessões de licitações, ao vivo e ainda gravadas e disponibilizadas. Então, nós temos mais essa ferramenta. Existem várias leis de transparência da administração pública, tá? Que informam alguns procedimentos e nós temos que nos atentar. Mas vamos supor que você viu um contrato ali no portal da transparência e você queira ter acesso a essa informação, mais informações. Eu quero a cópia inteira do processo. E como que eu faço? Aí eu vou para a ferramenta 2 da transparência. Já expliquei um pouquinho sobre o portal da transparência. Agora eu quero ir além, eu quero solicitar. Hoje nós temos duas ferramentas para fazer isso: serviço de informação ao cidadão e ouvidoria, tá? O serviço de informação ao cidadão e ouvidoria acabam se fundindo porque às vezes o cisdadão ele quer fazer uma denúncia, ele faz pelo serviço de informação ao cidadão. Ele quer uma informação, ele vai na ouvidoria. Qual é a recomendação hoje? Ainda que o cidadão ele use uma ou outra ferramenta, há que se fazer a fungibilidade, vai ser recepcionado sim, porque normalmente a ouvidoria nós utilizamos para denúncia, tá? Reclamações e elogios. Esse é o papel principal da ouvidoria.
Serviço de informação ao cidadão é para você buscar uma informação. Eu quero uma informação, eu quero uma cópia de algum documento. Eu vou falar primeiro do SIC, Serviço de Informação ao Cidadão. O Serviço de Informação ao Cidadão, a Lei de Acesso à Informação, ela diz o seguinte, ele também tem que ser de fácil acesso, tanto presencial quanto eletrônico. Presencial. Se eu chegar na repartição pública, eu sempre brinco com os meus alunos assim, cheguei na repartição pública, depois do seu guarda, que está ali na recepção, a próxima coisa que eu tenho que ver na minha frente é assim, Serviço de Informação Cidadão, está com dúvida? Precisa de uma informação? Pergunte aqui, é mais ou menos isso. E tem que ser de fácil acesso, tem que ser logo na entrada do ente. Não adianta eu colocar um serviço de informação ao cidadão que é no final do corredor, porque até, às vezes, eu nem chego ao final do corredor. Ele tem que estar logo na entrada, no hall de entrada ali, já tem que ter o direcionamento do SIC, Serviço de Informação ao Cidadão. Gente, e é qualquer informação. Eu sempre brinco que o acesso à informação, ele começa na rua. Ele começa na rua com a acessibilidade. Não adianta eu colocar lindo um balcão de atendimento, todo com placas indicativas, colocar até brilho ali, hashtag, ali, estrelinha, tudo lindo na entrada, bem colorido, de fácil visualização, se eu não dou acessibilidade. E quando eu digo acessibilidade é para tudo, é para a pessoa que tem de locomoção reduzida, é para uma pessoa que é cadeirante, ou aquela pessoa, dificuldade de locomoção. Eu coloco um serviço de informação ao cidadão logo após um lance enorme de escadas. E aí a pessoa que é cadeirante, que está com a locomoção reduzida por algum motivo, que fez uma cirurgia, não está podendo subir escada, como é que faz? Então, acesso à informação começa desde o momento que o cidadão desce ali do ônibus, a faixa de pedestre, todo o recurso visual e o recurso de infraestrutura para receber esse cidadão. Isso sim é acesso à informação. Então, esse cidadão vai chegar... Gente, é qualquer tipo de informação. Eu falo que desde onde está localizado determinado setor, para tirar uma dúvida ali, quero pagar uma conta, não sei para qual secretaria. Então, eu sempre vejo alguns órgãos públicos assim, tem aquele servidor, ele está cansadinho, tadinho, vamos colocar, está fraquinho, está ruinzinho de serviço, não está produzindo, vamos colocar ele lá no balcão de atendimento. Muito pelo contrário. A pessoa que vai estar ali no SIC, no Serviço de Informação ao Cidadão, tem que ser uma pessoa de comunicação fácil, tá? De comunicação fácil e um bom conhecimento da estrutura e das pessoas que estão ali gerenciando aquelas secretarias para saber informar. Desde um telefone, de um endereço, isso é muito importante para não deixar o cidadão perdido. Eu sempre digo isso, tem que ser dessa forma. Tanto é que eu recomendo, nos municípios, qualificar o servidor que vai ficar ali no SIC. Inclusive, por exemplo, no nosso município, tem uma lei que fornece curso de Libras. E eu sempre informo, gente, se está tendo esse curso de Libras, o cidadão que ele é surdo, ele se comunica pela surdo, mudo, né? Ele se comunica pela linguagem de sinais. Então, é importante que esses servidores também recebam esse preparo para transmitir a informação e se comunicar com esse cidadão. Pelo menos o ideal que fossem todos, né? Mas que pelo menos este. Então, e o SIC, ele funciona presencial, ele tem que ter várias ferramentas. Isso para aquele que é chegar e solicitar a informação ali no balcão. Ele pode ser e deve ser também virtual, que chama o e-SIC, que é o eletrônico, ou seja, por e-mail e por telefone. E quando ele faz, seja presencial, por e-mail, por telefone, ele tem que ter um protocolo, um número de protocolo e uma forma de acompanhar a sua solicitação. Por quê? Qualquer solicitação que eu faço, qual que é a regra? O documento tem que ser, ou a informação disponibilizada de forma imediata. Essa é a regra. Qual é a exceção? Vamos supor que eu quero uma informação minha para efeitos de aposentadoria, né, do meu tempo de serviço.
Muito provavelmente, se eu já estou aposentando, eu trabalhei ali há muitos anos, eu não vou conseguir esse acesso imediato. Eu vou ter que fazer uma solicitação, porque não vai estar disponível no portal da transparência. E a administração pública não tem como falar, oh, espera aí que eu vou lá buscar, não. Tem que ser produzido esse documento, tem declarações de tempo de contribuição, às vezes eu vou precisar de cópias dos meus olerites, né, do meu contra-cheque durante todo esse tempo, da minha portaria de nomeação. Então, isso demanda tempo. Quando demanda tempo para a produção da informação do documento, a administração pública, a regra é que ela tem 20 dias, podendo ser prorrogado desde que justificado. Aí eu recebo um número de protocolo para acompanhamento, vou para minha casa. E eu preciso ter uma ferramenta para poder acompanhar a tramitação do meu pedido, tá? Isso é obrigatório. Tem que existir isso aí, beleza? Beleza. Então, essa é a regra. Agora, uma outra ferramenta, vamos lá, eu já vou mostrar as duas. É a ouvidoria. A ouvidoria, o destino dela é reclamação, sugestões e denúncias. Gente, sobre as denúncias, é importante frisar que denúncias anônimas, elas não podem ser fundamento, porque são anônimas, é o preceito da Constituição, liberdade de expressão, vedado o anonimato, né? Elas não, denúncias anônimas tendem a ser arquivadas, principalmente quando são muito genéricas. Por exemplo, eu faço uma denúncia anônima dizendo o seguinte, olha, todos os contratos do município de Rondocity são fraudados. E faço uma denúncia anônima. Gente, vai ser arquivado, porque não tem como investigar isso, é humanamente impossível. Agora, se você faz uma denúncia anônima, rica em detalhes, mesmo assim vai ser, não pode ser base para um processo administrativo investigativo. Eu faço uma denúncia anônima, indico o nome de um servidor que seja o possível corrupto e detalho tudo ali. Gente, mesmo assim, não pode ser a base única de abertura de um processo administrativo disciplinar, tá? Mas é um start para a administração pública investigar. Aí sim, munida em cima dessa investigação, e aí vai ter todo um arcabouço de documentos, aí sim eu tenho uma base para abrir um processo administrativo disciplinar. Mas eu tenho que ressaltar que anonimato é diferente de não pedir para ser identificado, tá? Se eu faço denúncia anônima, normalmente ela tende a ser arquivada. Agora, eu faço uma denúncia, me identifico e peço para ser mantido o sigilo das minhas informações pessoais. Aí sim, tá? Aí é possível. Por que todo esse cuidado? A gente não tem como tratar desse assunto aqui, mas uma hora vocês pesquisem sobre a dignidade da pessoa humana nos processos administrativos contra servidores públicos. Por quê? Para evitar acusações infundadas e também evitar a antecipação de culpabilidade antes da tramitação do processo. É para se evitar que um recurso tão eficiente como a ouvidoria seja utilizado de cunho pessoal com a única finalidade de atingir aquela pessoa pública. Mas lembrando, denúncia anônima com descrição da denúncia genérica, a tendência é ser arquivado. Denúncia anônima rica em detalhes, a tendência é que não vai abrir um processo administrativo de cara, não. Mas é bem provável que se tem um caminho ali a ser percorrido, que é possível, não é genérico, vai ocorrer uma investigação. E você vai receber um número de protocolo para acompanhar se a sua denúncia foi arquivada, se deu um andamento, onde que ela está, tá? Agora, como que eu faço isso? Eu vou mostrar para vocês dentro daquele portal. Ela também tem que estar de fácil localização. Vamos voltar lá para onde a gente estava. Aqui, ó. Portal da Prefeitura, nós temos aqui transparência. Aqui do lado eu tenho ouvidoria, tá vendo? Vamos ver se aqui, se o SIC está por aqui. Vamos ver. Bem, eu não vi o SIC aqui.
SIC não, transparência sim. Por que eu estou dizendo isso? Se os serviços de informação ao cidadão não estiver aqui, olha só, vamos ver se aqui no cidadão tem, ele, não tem. Se ele não estiver aqui, a lei de acesso à informação, a lei da transparência, eu tenho ouvidoria aqui, olha só, deixa eu mostrar a ouvidoria, que eu já vou mostrar o SIC. A ouvidoria tem aqui telefones para contato, atendimento online, sistema de atendimento ao cidadão, atendimento pessoal, piso térreo, tá vendo? Bem provavelmente logo na entrada, tá? Olha só. Agora, vamos voltar aqui. Eu vou na transparência. Dentro da transparência é obrigatório, pode não ter lá, mas dentro da transparência é obrigatório ter o SIC. Vamos ver se ele está aqui. Aqui o SIC. Eu acho que até poderia não deixar abreviado. Aí eu colocaria aqui informação cidadão, SIC, e embaixo informação cidadão, porque às vezes as pessoas não sabem o que significa SIC. Aí eu clico aqui e vou ter aqui também descrição do que eu quero. Ó, primeiro pesquisa. Deixa eu ver como é que funciona isso aqui. Pesquisa, que é para pesquisar, né? Mas tem que ter um canal de comunicação. Se não tem, eu faço pela ouvidoria, tá ok? Mas nós temos sim todos esses canais aqui. Vamos ver lá na Câmara Municipal. Nós temos aqui, tal, aqui, ó, acesso à informação. Esse aqui deve ser o SIC, vamos ver se é o SIC. Serviços de informação ao cidadão. Localização, horário de atendimento. Olha só, aqui indica até quem faz o monitoramento, com quem você deve falar, nome dos servidores, olha que bacana. Contato, telefone, correio eletrônico, e aqui está sobre pedido de informação. Se você pode fazer a sua solicitação aqui, olha só, exemplifica. Aqui, ó, você pede sigilo dos seus dados, qual é a justificativa do sigilo? Informar o seu nome, tal. Gente, lembrando que a denúncia pode até ser anônima, mas a solicitação de informação, ela tem que ser identificada. Você pode pedir o sigilo, para não sair divulgando que é você que está pedindo a informação, mas você precisa ser identificado com seus dados, tá ok? E aí nós temos os recursos, os 3 do Portal da Transparência, Serviços de Informação ao Cidadão e a ouvidoria, tá? Que nós temos aí também para você poder trabalhar e ter acesso à informação. Isso são todos os órgãos. E aí, antes de finalizar, eu quero mostrar para vocês, da nossa aula, o Tribunal de Contas do Estado como um órgão auxiliar fiscalizador. Gente, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, principalmente o nosso aqui, ele tem várias ferramentas que também possibilita o acesso à informação. Não só informação do próprio tribunal, onde você busca informação do próprio tribunal? No portal da transparência do Tribunal de Contas. Lá tem também ouvidoria e um aspecto interessante. Se você quiser fazer uma denúncia no Ministério Público, uma denúncia do Tribunal de Contas, eles também possuem ouvidoria, em que você faz a sua denúncia. O Ministério Público aqui da nossa cidade, eu como controladora interna, eu posso dizer, ele é bem atuante, principalmente, gente, principalmente em termos de transparência, tá? Se eu verifico que na lei tem a obrigatoriedade de disponibilizar determinada informação e o órgão não está fazendo, pode fazer uma denúncia lá no Ministério Público que ele vai acionar o ente. Isso, às vezes, isso não é divulgado porque é de uma esfera de ordem administrativa ainda, não está na esfera judicial, mas é bem atuante em relação a isso, tá? Tribunal de Contas também, ele tem um campo lá para ouvidoria. Eu vou mostrar para vocês o Tribunal de Contas. Por quê? O Tribunal de Contas tem um espaço ali que é do cidadão, e ali tem várias informações que eu vou mostrar para vocês, que podem ser utilizadas, tá? Dos órgãos jurisdicionados, que são os entes. Deixa eu voltar para lá e vou aqui para o Tribunal de Contas. Aqui no Tribunal de Contas, eu já estou dentro do espaço cidadão. Quando você abre, lá vem pesquisas, serviços,
Ó, o portal da transparência, o serviço de informação ao cidadão, conforme. Espaço do fiscalizado, aqui são os municípios. Esse é um campo destinado aos municípios, aos órgãos públicos e ao Estado. E aqui é o espaço do cidadão. É aquele que quer conhecer tudo que tem ali em relação aos estados, tá? Ao estado e ao município. Olha aqui, ó, atos de pessoal, decisões do TCE em relação aos municípios. Quero saber das decisões em relação ao município de Rondonópolis. Você vai encontrar. Despesas, deixa eu só clicar aqui. Olha só, despesas, você vai selecionar o município que você quer fiscalizar. Vamos pegar aqui Rondonópolis, olha só. Aí você clica Rondonópolis, ele vai perguntar qual é o exercício. 2020 não dá, porque ainda está em curso. Olha, Instituto Prefeitura Municipal de Rondonópolis. Você quer 2020 não vai ter, tá? Porque ainda está em exercício. Acredito que não. De repente tem algum informe do Aplique aí, mas eu acho que não. Você clica e vai aparecer alguns informes aqui. Olha aqui em cima tem até, ó, população, território, base, ano, IBGE, 2010. Gente, vai demorar aqui para processar, depois vocês entrem, tá? Deixa eu tentar voltar aqui para não travar o nosso sistema. Beleza, vamos aqui no espaço cidadão, geoobras. Geoobras, gente, é muito importante. O geoobras, deixa eu ver se vai entrar, tá lento agora. O que é o geoobras? Deixa eu explicar para vocês. O geoobras, ele divulga todas as obras em curso no estado e no município. Vamos supor que, de repente, você tem uma obra aí na sua escola, uma escola perto da sua casa, e você quer saber, estão construindo mais salas de aula. A ideia é que o geoobras coloque disponível, está ruim aqui para acessar. Deixa eu tentar aqui novamente. Espaço geoobras. Vamos lá. Tá ruim. Tá ruim. Vamos voltar aqui. A ideia é que você tenha como consultar o geoobras ali do Tribunal de Contas. Como é que funciona o geoobras? Ele precisa ser abastecido pelo fiscal, a pessoa que fiscaliza essas obras aqui no município, normalmente o servidor público. Ele vai tirar fotos, inserir no geoobras, descrever ali, você encontra o contrato, o andamento da obra, como que está. Se eventualmente a obra da escola que você conhece, a reforma da Câmara Municipal, a reforma da Prefeitura, de alguma secretaria que deveria constar nesses geoobras e não está, tá? Você pode fazer uso da ouvidoria e promover uma denúncia, que o Tribunal de Contas vai notificar o ente e pedir para inserir, tá? Então, assim, a minha ideia da aula de hoje era trazer para vocês as diversas ferramentas, utilizando o nosso município aqui, é o recurso que a gente tem, mas demonstrando para vocês tudo que foi apresentado aqui. Se você entrar lá no Paraná, na cidade de Maringá, lá em Curitiba, você vai ter a mesma estrutura, tá? Porque a lei é uma lei federal. E importante também saber que existe a regulamentação local também, de leis locais. Eu também preciso compreender que, como o princípio da transparência está lá incutido no princípio da publicidade, tá? Ele é uma espécie do gênero princípio da publicidade, acesso à informação, da Constituição Federal, muitas outras leis, como a lei da agência de publicidade, nós temos aí a lei 8666, que traz alguns aspectos de publicidade. Muitas outras leis, elas podem tratar da obrigatoriedade, outras instruções normativas do princípio da transparência. Enfim, quero dizer que essa, oficialmente, dentro do nosso calendário, é a nossa última aula, e nós cumprimos o nosso calendário com tudo que foi proposto. E nós temos ainda mais um encontro pelo calendário, que é semana que vem. Então, semana que vem eu deixo aberto, caso vocês queiram algum tema, ou que eu reforce algum tema, ou que eu traga um tema novo, qualquer tema que vocês quiserem aí, para a gente poder debater. Eu vou disponibilizar a última atividade parcial para fechar os 2.500 pontos para vocês,
Não sei se já fechou, se não fechou, eu vou disponibilizar. E em seguida eu já vou disponibilizar a avaliação oficial. Depois da avaliação oficial é que eu vou ter uma noção geral de quem faltou a atividade parcial, a oficial 1, a oficial 2. Aí eu vou pensar naqueles que eventualmente perderam a atividade, tá ok? E aí, no momento da segunda chamada, eu vejo o que dá para fazer com vocês, tá bom? E aí vocês vão mantendo o contato comigo. No mais, dizer que o Covid, esse momento de pandemia, atrapalhou nossos encontros, mas por hora veio para uma questão de saúde, de segurança, e não adianta. Eu sempre digo que mais do que eu que estou aqui, o futuro de vocês vai depender de vocês, né? O estudo depende mais de vocês do que de mim. Eu só sou uma ponte entre vocês e o conhecimento. Eu sou a facilitadora, né? Eu falo muito mais que professora, eu sou facilitadora, que por vezes eu aprendo muito mais com os meus alunos do que pelos meus próprios recursos. Então, eu me vejo como uma facilitadora, me vejo como um caminho, e não é o único caminho, mas eu sou um caminho para o acesso ao conhecimento e estarei independente. Eu falo que professor será sempre professor, pode estar aqui, passar 1, 2 anos, se você estiver estudando para um concurso, estiver atuando na área pública, podem me procurar, que nós vamos compartilhar conhecimento. Eu tenho vários alunos que atuam em processo administrativo disciplinar, principalmente. A gente senta, a gente debate como colegas de trabalho, eu gosto muito disso, principalmente vocês aí que já estão com um pezinho aí para a vida profissional. Eu desejo sucesso na vida de vocês, seja lá o que você determinou para a sua vida, eu creio que vai acontecer, porque depende muito de você querer. A minha torcida é do tamanho do seu querer e do tamanho do seu empenho para que você alcance, tá? Muito obrigada pelo tempo que compartilhamos aí. Sucesso, sucesso na vida de vocês. Vamos vencer o Covid. Hashtag fica em casa, use máscara e faça muito bem uso do gel e proteja você, sua família e as pessoas que você queira bem. Um beijo e encerro minha aula aqui com vocês. Até mais.